A desistência do general Fernando Azevedo para a direção-geral do TSE tem razões pessoais, sim, mas tem muito mais. Teria a ver especialmente com o aumento da pressão que o Ministério da Defesa ainda pode fazer sobre a segurança das urnas eletrônicas, sobre o processo eleitoral como um todo. O assunto não está liquidado com as respostas que o TSE mandou. O bastidor dessa história você confere agora em primeira mão na apuração do Caio Junqueira. Boa noite, Caio. Boa noite, Monalisa. Boa noite a todos. Vamos lá. Essa retomada do tensionamento entre o Tribunal Superior Eleitoral e o presidente Jair Bolsonaro gerou uma pressão familiar que acabou por ser um componente essencial para que o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo, desistisse de assumir o cargo de secretário-geral da Corte. Azevedo é considerado em Brasília como o mais político dentre todos os militares. Foi escolhido pela cúpula do TSE justamente para fazer uma interface entre a Corte e as Forças Armadas e o universo político que tem feito questionamentos formais sobre o processo eleitoral brasileiro. Hoje foi anunciada sua desistência de assumir o cargo por questões de saúde. Ele, de fato, tem um problema cardiológico sério, realizou nos últimos dias aí diversos exames, constataram ali uma falta de oxigênio no coração, um excesso de gordura em suas artérias, tem possibilidade, inclusive, de que coloque um stent. Mas a escalada de tensionamento nas últimas semanas entre Bolsonaro, ministros do TSE, e a previsão de que elas aumentem conforme a eleição se aproxima, fez com que se ampliasse uma pressão dentro de casa, familiar, para que ele não assumisse o cargo, né? Há interlocutores, ele disse nos últimos dias que o trabalho no TSE será pesado, que as eleições estão próximas, 7 meses, e que também ali já está tudo mais ou menos organizado ali dentro do TSE, né? A organização das eleições já estão bem avançadas. Por outro lado, nas avaliações que Fernando Azevedo fez, aliados, diz que as urnas eletrônicas são um dado da realidade do processo eleitoral brasileiro. Existem há 26 anos sem problemas. E mais do que isso, que o próprio Congresso Nacional, a quem caberia alterar o sistema, optou no ano passado por mantê-lo. E que nos 15 dias que ele circulou pelo TSE, saiu bem impressionado com a Corte. Diz que é um poder com capilaridade por todo o país, 22 mil funcionários, sendo 95% concursados. Em suma, confia ali no sistema eleitoral, gostou muito do que viu. É uma visão distinta de quem? Do ministro da Defesa, Braga Neto, que o sucedeu no Ministério da Defesa e que tem liderado os questionamentos ao processo eleitoral junto ao Tribunal Superior Eleitoral. A gente revelou aqui no Expresso CNN em dezembro o envio da lista de perguntas elaboradas pela área de segurança cibernética do Exército, que acabou por reativar no presidente Jair Bolsonaro suas críticas às urnas. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral acabou divulgando toda a lista dos questionamentos, o que incomodou as Forças Armadas, que as enviaram ali em um documento formal, em papel mesmo, para o Tribunal Superior Eleitoral. A avaliação das Forças Armadas, mesmo antes da divulgação pelo TSE, que pegou de surpresa as Forças Armadas, era de que quem dragou as forças para o processo eleitoral foi o próprio TSE, que as convidou para participar do Comitê de Transparência Eleitoral. Por outro lado, oficiais da ativa das Forças Armadas me disseram que a partir do momento em que Bolsonaro aceita participar da eleição, ele deve se submeter às regras do jogo e que a tradição das Forças Armadas é de respeito à instituição eleitoral. Bom, de qualquer modo, essas respostas do TSE, as perguntas das Forças Armadas que foram divulgadas hoje, são consideradas pelas Forças Armadas apenas uma preliminar de um trabalho de questionamento que será feito à Justiça Eleitoral, ou seja, apenas o início de um trabalho. Não se esgota com as respostas do TSE. A tendência, estamos falando aqui de tendência, é de que haja mais questionamentos a partir das respostas recebidas. E hoje, inclusive, me levantaram uma possibilidade de que seja requisitada para análise uma urna eletrônica ou algumas urnas eletrônicas para análise lá dentro do Exército Brasileiro. A decisão, porém, sobre os próximos andamentos é política e fica a cargo, portanto, do atual ministro da Defesa, Braga Neto, que está em viagem oficial, a gente sabe disso, com o presidente Jair Bolsonaro na Rússia. Procurei Fernando Azevedo, disse que saiu por questões de saúde e familiares
e não políticas. Mona Lisa. Sim, Caio, toda apuração é muito importante, mas me chama a atenção esse final especialmente porque nós estamos noticiando aí as respostas, né, do TSE, o posicionamento firme dos ministros do TSE, dos ministros do Supremo também, vários, mas você traz para a gente uma apuração absolutamente relevante de que, além de novos questionamentos, pode ter inclusive perícia, é isso, de urna eletrônica dentro do Ministério da Defesa, é isso, Caio? É isso que eu ouvi, sim, Mona Lisa, que as respostas do TSE, que foram divulgadas pelo TSE, hoje, para as Forças Armadas, não encerra esse questionamento, que são uma espécie de preliminar do que possa vir por aí. Sim. Dentre as possibilidades do que pode vir por aí está, sim, uma requisição, uma espécie de perícia mesmo na urna eletrônica em si por parte do Ministério da Defesa. E que quem vai decidir sobre os próximos passos é o general Braga Neto, o ministro da Defesa Braga Neto, que está em viagem presidencial na Europa. Portanto, se trata de uma questão política, não uma questão técnica. Seria uma declaração de enfrentamento às autoridades do TSE, ao novo comando do TSE, por exemplo? Não consigo ter essa leitura, Mona Lisa. Eu diria que seria uma declaração de que as respostas do TSE aos questionamentos das Forças Armadas não esgota o processo de questionamento. Não são suficientes para... Exatamente. Ok, nesse são momento. preliminares.